Olá, eu sou a professora Kátia e estou aqui para ensinar matemática. Vamos falar sobre o sistema de numeração. Vou começar hoje falando sobre o sistema de numeração egípcio e romano. O que é um sistema de numeração? O sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras que permite representar números. Então, é essa a ideia que nós temos do sistema de numeração. Então, a gente precisa estar sempre atento quais são as regras para aquele determinado sistema de numeração. Nós utilizamos o sistema de numeração decimal, mas antes de falar do nosso sistema, vamos conversar sobre o egípcio e o romano. O sistema de numeração egípcio, ele foi inventado, ou pelo menos nós descobrimos, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Então, os primeiros registros que estão mostrando sobre o sistema de numeração egípcio, ele data aí por volta de 3.000 anos antes de Cristo. E eles usavam coisas que eles viam no dia a dia, símbolos que eles tinham acesso para criar o sistema de numeração deles. Então, por exemplo, eles pegaram uma haste vertical, a ideia de um pauzinho, né? E ficou considerando como sendo o número 1. Então, a cada vez que ele colocasse essa haste, valia um objeto, o número 1. Quando ele colocava esse símbolo, que ele é essa onda, né? Deixa eu marcar aqui para vocês visualizarem. Então, toda vez que ele pegava esse símbolo, que para ele era semelhante ao osso do calcanhar, equivalia a 10. Essa corda enrolada é considerado como o número 100. A flor de lótus, o número 1000. O dedo indicador, 10.000. 100.000 foram representados de várias formas. Tem locais que nós encontramos como ave, tem locais que é o símbolo de um peixe, e outros locais podem ser considerados um girino. Então, vai depender do desenho que a pessoa colocou. Mas sempre, ave, peixe ou girino equivale a 100.000. Em 1 milhão é um homem ajoelhado, tá? De braços erguidos. Então, dependendo de como está o desenho, ele não fica muitas vezes tão certinho aqui, como a gente está vendo aqui a flor de lótus, o dedo indicador. A pessoa, quando faz o desenho para estar mostrando, pode ficar um pouquinho diferente. Pode aparecer algo assim. Esse daqui, por exemplo, pode ser mais ou menos o desenho da flor de lótus. Tem alguns lugares que o homem ajoelhado pode aparecer com esse símbolo aqui. Porque nem todo mundo tem a destreza de fazer aquele desenho lindo que eu mostrei anteriormente, tá? Então, os símbolos, eles podem ficar um pouquinho diferentes, mas vão sempre lembrar a característica principal do símbolo. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente ver como é que eles contavam, como é que eles visualizavam os valores. Então, como eu disse, a haste equivale ao número 1. Então, se eu colocar 1, 2, 3, 4 hastes, é o que nós vamos considerar como sendo o número 4. Se eu colocar esse símbolo, se eu colocar esse símbolo, que é o osso do calcanhar, mais uma haste, então eu tenho aqui o número 11, já que o osso do calcanhar vale 10. Nós temos o número 11. Uma outra informação muito importante é que para eles a ordem não importa, tá? Então, se eu colocar a haste antes do osso do calcanhar, também vale o número 11. Porque não importa a sequência que ele está usando para fazer o desenho, para fazer o número. Vamos usar aqui um exemplo um pouco maior. Eu vou pegar o número 123. O número 123. E vou mostrar para vocês
algumas formas que eles teriam de estar simbolizando esse valor. Ele poderia colocar a corda, olha, eu vou fazer a corda, posso simbolizar a corda assim. Vou colocar o nosso osso do calcanhar, 100, que é a corda. Cada osso vale 10, então eu tenho 20 e 3 hastes. Essa é uma forma de estar escrevendo o número 123. Mas ele poderia também estar usando, colocar a sequência um pouco diferente. Olha, eu misturei a sequência e continuo tendo o número 123. O 1, 1 e 1, eu vou somar. Tenho o número 100 e tenho dois valores que equivalem a 20. Também posso colocar abaixo. Olha, poderia ter feito assim. 110 e colocar aqui o 13, 123, tá? São formas diferentes que eles usavam para estar representando. Então, dependendo do local que fosse encontrado o desenho, né, que ele estava utilizando para fazer o sistema de numeração, pode aparecer de formas diferentes. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre o sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano, ele é utilizado até hoje. Nós encontramos em muitos lugares para falar, por exemplo, do século. Nós estamos no século 21 para falar informações como posição, local. Então, tem alguns pontos em que ainda se usa o sistema de numeração romano, tá? Esse sistema de numeração, ele acabou espalhando pelo mundo, né, principalmente pelo Ocidente, em consequência da expansão do Império Romano, né, ao longo do século, que ele estava tendo essa grande expansão. Então, eu vou estar mostrando para vocês como utilizamos o sistema de numeração romano. Diferente do sistema de numeração egípcio, que a regra não definia, né, a sequência que o número aparece, não ia ter definição em relação ao número, para o sistema de numeração romano, isso é muito importante. Então, dependendo do local que eu coloco o valor, ele vai estar diferenciando o número. Então, um exemplo. Se eu colocar o número 1 e o x, 1 e o x equivale a 10. Aqui eu estou dizendo para vocês que eu tenho o número 9. Tá? O 1 vindo antes é como se eu subtraísse do número 10 um valor. Se eu colocar um 1 depois, x e 1, então eu tenho aqui o 10 e o número 1, então aqui eu tenho o valor 11, tá? Essa sequência, ela é muito importante. Para o sistema de numeração romano, dependendo do local que eu coloco o valor, vai estar definindo para a gente a posição, né? Dependendo da posição que eu coloco, vai estar definindo para a gente o valor. Então, isso é muito importante no sistema. Vamos usar aqui alguns exemplos para ver se vocês compreenderam. Olha, o C equivale ao número 100. Então, se eu colocar assim, 2 Cs, eu tenho 200. X, L, V, I. O que nós temos aqui? Lembra, o X eu vou estar subtraindo 10, porque ele está aparecendo primeiro, já que o L é um valor maior. O L vale 50. Então, eu tenho 10, que está subtraindo aqui 50. O V vale 5 e o I vale 1. Então, eu tenho 50 menos 10 mais 5 mais 1. Então, nós temos o número 46. Vamos falar agora um número um pouco maior. Por exemplo, o M vale 1000. O D vale 500. O X vale 10, só que ele vai estar antes do C, que vale 100.
Olha só como que eu posso resolver essa conta. Eu tenho M, que é 1000, então 1000. O D, que é 500, mais 500. Aqui, como eu falei, o C vale 100, então eu tenho mais 100, menos 10. Somando esse valor, nós temos 1.590. Já que eu fiz essa subtração, tá? Não podemos esquecer desse momento em que eu faço a subtração, por causa da ordem em que aparece o nosso valor, tá bom? Eu espero que com esses exemplos eu tenha ajudado você a compreender melhor um pouquinho o sistema de numeração egípcio e o sistema de numeração romano. Eu peço para você me deixar um like caso você tenha gostado dessa aula e tenha compreendido. Se inscreva no canal, porque assim, quando eu colocar novos vídeos, você vai estar sempre sendo avisado. Até a próxima!